Vamos ser honestos aqui. Você literalmente está usando a inteligência artificial de um jeito completamente errado na programação. Você vai lá e pede um bloco de código para ela, ela vai te dar. Você descreve um método, ela cospe um bloco de código. O problema disso é que você está usando um cérebro de um arquiteto sênior para fazer continha de somar. Você literalmente está operando com QI de uma IA baixo. E o resultado é um código medíocre, soluções óbvias e o pior de tudo, você não está evoluindo. Se você continuar usando a IA como seu estagiário glorificado que faz tudo de um jeito rápido e fácil, você simplesmente vai ficar para trás do estagiário. Ele vai te substituir. Mas hoje isso muda. Eu vou te ensinar a comandar a IA de um jeito que você consiga extrair 100% da performance dela, com base em 3 artigos científicos, que eu vou colocar aqui na tela agora. Pensamento em cadeia. Pense no jeito burro de usar IA. Você joga um problema para ela. Cria uma função que valida um CPF. Ela te dá 30 linhas de código e pum! Um erro. Você perde seu tempo debugando um código que não é seu e se pergunta: o que aconteceu com a caixa preta? Ela falhou. Bom, isso é frustrante, né? E a maioria do tempo faz você ficar meio doido. Mas tem um jeito certo de você usar o pensamento em cadeia. Ele se aplica em coisas que são complexas, que exigem um raciocínio. É simplesmente você mostrar o passo a passo do que está acontecendo, dando exemplos. Mas para isso, eu preciso mostrar a minha tela do computador para você entender usando na prática. Vem ver. Estou aqui na tela do meu computador. Antes de tudo, eu já quero avisar que se você conseguir pedir para uma outra IA colocar tag XML ou você mesmo na mão colocar tag XML no seu prompt, você vai conseguir fazer a IA ler melhor, ela vai entender melhor. Isso está no próprio site da OpenAI. Se você quiser dar uma pesquisada, olha lá. Então eu pedi para outra IA colocar o meu prompt com tag XML, assim o Gemini ele vai entender melhor. Então eu venho aqui, eu tenho um exemplo de prompt, vou mostrar aqui para vocês. Ele é simplesmente simples, velho. Ó, aqui, lembra do pensamento em cadeia? Então a gente precisa ensinar como que a IA vai fazer. Como é um cálculo pesado, um exemplo, ou uma tarefa que exige um certo raciocínio, aí ela precisa pensar. Então a gente vai dar uma descrição breve do problema. Preciso criar um algoritmo que analise um texto e diga se ele tem um tom positivo, neutro ou negativo. Antes de gerar o código, detalhe o plano de raciocínio, passo numerado, porque cada decisão é o tipo de abordagem escolhida e por aí vai. Aqui a gente tem a resposta que a gente pretende, né? Receber o token de entrada, pré-processamento, e aqui todo o que a gente quer, o passo a passo que ela faça. Então, executando aqui, ela vai pensar, né? Porque o Gemini ele tem um modo de pensamento profundo e ele vai gerar a resposta. E olha aqui a resposta dele, fazendo o passo a passo que a gente detalhou aqui, tá? Primeiro, plano de ataque, plano de raciocínio detalhado, processamento, análise, validação, e aqui está o final do código. A gente deu um contexto. Quanto mais contexto você der para a inteligência artificial, melhor ela vai trabalhar. Assim como você mesmo. Se eu te falo mais, se eu te dou um problema e te dou 10 exemplos de como resolver esse problema, muito provavelmente isso você, sem dificuldades, vai fazer. Aqui com a inteligência artificial é a mesma coisa, olha isso aqui. A gente tem toda uma cadeia, a gente pode ensinar. E você pode fazer um template desse prompt para você poder usar. Então, por exemplo, você pode pedir para a inteligência mesmo artificial ajudar você a fazer isso. Ou você pode ler o artigo científico, que eu vou deixar os links aqui na descrição e você mesmo criar. Isso é muito interessante. Então, dê uma olhada no pensamento em cadeia que vai te ajudar e vai fazer você utilizar a IA de uma forma que ela não delire tanto e que mitigue os problemas, certo? Pensamento em árvore. Analise uma resposta qualquer que a sua inteligência artificial te dá. Às vezes ela tem boas práticas, às vezes não. Ela é a mais escalável? Talvez. Ou a mais performática? Talvez. Então, esse prompt vem exatamente para resolver esse problema. Ele literalmente é um pensamento em árvore. Então você faz uma pergunta para a IA, ela pensa em 3 respostas e para essas 3 respostas ela vê os prós e os contras e aí você tem uma consistência maior, você tem eventualmente você consegue entender o que ela está pensando e se ela está delirando ou não. E nisso você pode fazer ela tomar uma decisão
ou você pode analisar e você mesmo tomar a decisão que você queira. Assim você mitiga os erros dela delirar, porque você vai dar um contexto e ela vai pensar em vários. Eu gosto de usar para decisões que tem trade-off. Sempre que a gente precisa decidir entre uma coisa e outra coisa, a gente pode usar essa técnica. Por isso, eu vou mostrar ela aqui no computador agora como se usa. Então, vem cá ver. Então, já estamos aqui na tela do meu computador. Eu vou mostrar o pensamento em árvore aqui na prática para vocês com esse prompt que eu gerei. Lembrando que está XML para ele ler mais fácil. Então, primeiro a gente dá um desafio e depois a gente fala, ó, proponha 3 abordagens possíveis, opção A, opção B e opção C, e para cada opção você gere ramificações. É basicamente isso, tá? Você precisa de trades. Você vai pedir para ele fazer isso, que ele vai ter um contexto. Por exemplo, aqui a gente está dando um exemplo, né, em Python, mas eu vou enviar aqui. Você pode literalmente fazer um template desse e deixar um agente, né, um chatzinho com um agente só para utilizar. Eu tenho 2 chats aqui que eu gosto muito, que é o criador de ADR e o debate. Eu no final do vídeo aqui vou mostrar para vocês. Bom, ele já está gerando a resposta aqui para a gente e ele está literalmente fazendo tudo que a gente pediu. Mostrando a opção a opção B e a opção C, tá? E aqui ele está fazendo a análise dos prós e contras, e ele vai recomendar, ele vai fazer de novo, e no final ele vai ter o código aqui que a gente pediu. Porém, você literalmente pode fazer para ele, pedir para ele fazer N coisas e fazer outra verificação e fazer muitas outras coisas. Esse aqui é só um básico, um exemplo para você olhar mais ou menos como é. Pensamento em esqueleto. Basicamente, esse eu gosto de usar particularmente para fazer resumos técnicos e também fazer documentações. Ele é muito bom porque ele é separado em tópicos, então você pode estruturar ele da seguinte forma: primeiro, entenda o domínio do meu site e me faça perguntas para ver o que você quer. Um exemplo aqui. Basicamente é isso, e você vai estruturando todo o esqueleto que você quer que ele faça. Por exemplo, para gerar um documento, faça o tópico 1. Depois faço o tópico 2 dessa forma. Basicamente é isso. Então vou te mostrar aqui no meu computador como que funciona e como que eu gosto de usar. Vem cá ver. Bom, agora a gente vai explicar o SOT, que é o esqueleto, que ele é o que eu gosto para gerar documentações e resumos técnicos, né? Basicamente você vai falar aqui para ele fazer uma tarefa, um sistema de notificação assíncrono e vamos gerar o esqueleto, né? Aí aqui tem umas regrinhas, não escreva nenhum código, apenas estrutura e propósito de cada parte, prompt desenvolvimento com base, implemente work process. Entende? A gente está dando meio que o esqueleto, o que que ele vai fazer, o que que ele vai fazer cada passo. Então, basicamente é isso. Você pode fazer sim um template disso, né? Um esqueleto. Fala, ó, gere um documento visão, comece pelo menos comece sempre pela introdução. Então ele sempre vai começar pela introdução. Depois você vai fazendo. Você pode fazer um template. Se você quiser ler também o SOT, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, tá? Vou enviar aqui e olha, ele vai dar uma resposta super detalhada pra gente no formato que a gente pediu. Lembrando, usem text XML porque a IA entende melhor. Mesmo que você não saiba, pô, pede numa outra IA lá que ela põe, tranquilo. Vamos esperar agora aqui carregar e eu já volto. Bom, carregou aqui, a IA tá gerando a resposta. Basicamente, ela fez o que a gente pediu pelo sistema de notificação. Tá aqui a resposta dela, bem simples, não é nada do outro mundo. Olha a opção 2 aqui, a implementação, como que vai. Ela ainda tá gerando, mas não é nada de outro mundo. Então, é basicamente isso. Os 3 métodos aqui não fogem muito. Você vai conseguir mitigar a chance dela delirar e você pode adaptar os 3 e usar os 3 juntos, usar 2 juntos. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar esse criador de ADR que eu fiz. Basicamente, eu venho aqui, quero criar, usando o esqueleto, né? Literalmente o SOT, né? Pensamento e esqueleto para gerar. Então, quero criar uma ADR de qualquer coisa. E aqui ele vai fazer perguntas, vai me investigar, vai entender o que passa na minha cabeça e só depois ele vai gerar a ADR formatada. A mesma coisa pro criador de documentos visões. É basicamente isso. Tá aqui, ó, mostrei, ó. Excelente, por onde começamos? E agora ele tá tentando entender o que eu tô mais ou menos pensando ali, entende? E então, basicamente é isso.